Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos no estúdio da TV aberta, transmitindo pela nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146, 5052-5555. E hoje, mais uma edição Gente do MPD que Fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático. E nós temos hoje, participando desta edição, a vereadora Janaína Lima. Prazer tê-la aqui, vereadora. Prazer é todo meu, quero cumprimentar todos os ouvintes do Gente que Fala, é um prazer estar aqui mais uma vez. Vereadora Janaína Lima é filiada ao Novo. Isso, sou vereadora pelo Partido Novo. Também está conosco a doutora Márcia Machado, que é administradora de empresas, advogada, escritora, palestrante. Prazer tê-la aqui, doutora Márcia. Prazer é todo meu, muito obrigada por esse convite. E bom dia a todos que estão hoje nos assistindo. Também conosco o advogado Rodrigo Correia da Silva. Prazer tê-lo aqui, doutor Rodrigo. Prazer, boa tarde. Boa tarde para quem está aqui na mesa e para quem está acompanhando a gente hoje. Vou fazer uma pergunta, todos os senhores têm um currículo muito consistente, né? Mas o doutor Rodrigo é do Instituto Ética Saúde. O que é o Instituto Ética Saúde? Eu gosto muito de contar o que a gente faz lá. O Instituto ele foi criado como uma iniciativa de autorregulação do setor de produtos médicos e depois se ampliou para hospitais e outras empresas do setor saúde. E o nosso objetivo lá é a ética, né? Então, quem é associado se coloca na posição de estar exposto a um canal de denúncias para a população como um todo, lá no site Instituto Ética Saúde. Essas empresas se comprometem a um código de ética e a uma revisão das suas práticas por um conselho de ética formado por pessoas que não são do setor, inclusive eventualmente sofrer punições se tiverem algum problema. Vou fazer uma pergunta que pode parecer descabida. O senhor disse que tem um canal de comunicação com o público, né? As pessoas se manifestam? Muito. A coisa que a gente toma muito orgulho lá do trabalho no Instituto Ética Saúde, que o canal ele é absolutamente sigiloso, então as pessoas podem fazer denúncias pela internet, pelo telefone, tem uma empresa terceirizada que garante o sigilo, a pessoa ela recebe um código para acompanhar o andamento da sua denúncia. Eventualmente a gente também repassa, quando for uma coisa de uma ilegalidade, um crime, para os órgãos de controle. Então a gente tem lá parceria com o CAD, com o Ministério Público, com a Anvisa, com uma série de órgãos, e a gente tem recebido bastante denúncia. Então, não sei se é um bom ou mau sinal, né? Pode ser um sucesso nosso ou um problema do setor, mas a gente recebe sim. A nossa parceria Gente do MPD que Fala é possível graças à iniciativa, graças ao empenho do promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Prazer tê-lo aqui, doutor Liviano. Prazer, Zancopé. É uma grande alegria estar aqui, que a nossa parceria possa continuar. E também uma alegria estar aqui com a Márcia, com a Janaína, com o Rodrigo, nessa nossa jornada de informação ao cidadão. Um prazer, uma honra estar aqui mais essa quinta-feira. Doutor Liviano é integrante do MPD, Movimento do Ministério Público Democrático, e atualmente é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Eu me lembrei do senhor há alguns dias, tivemos aqui um diretor, um policial, major, responsável pelo trânsito em São Paulo, e eu brinquei com ele ainda, eu disse assim, olha, major, eu vou dar a placa do meu carro para o senhor não me multar. Como se fosse possível um negócio desse numa cidade com uma frota de milhões de carros. Mas eu digo que me lembrei do senhor, porque o brasileiro
consegue jeitinho em tudo. E quando o senhor é presidente de um instituto não aceito corrupção, essa brincadeira que eu faço, que eu fiz com o major, é comum. Ele falou, você não imagina o que me pedem. Pois é. No Não Brasil, aceito corrupção. no Brasil, a gente tem histórias das mais diversas tonalidades, né? Sim. A corrupção, ela tem muitas cores, né? E com certeza não é que nós poderíamos começar ter... pelo interior da gente e não aceitar realmente. Exatamente. Não é que nós poderíamos ter o museu da corrupção. Nós poderíamos ter vários museus da corrupção, né? Você tem um indivíduo que vai numa passeata contra a corrupção e ele é capaz de oferecer dinheiro para o guarda para não ser multado quando ele vai pegar o seu carro, né? Então, a questão é muito complicada, Zancopé. E o nome do Instituto está relacionado à ideia de você trabalhar para que não se permita a naturalização da corrupção. Nós temos que ter um sentimento de indignação, né? Fazer com que as pessoas não tenham uma atitude letárgica diante da corrupção, que é absolutamente devastador. A letargia, ela é absolutamente devastadora e é letal nesta luta contra a corrupção. Não podemos. Para registrar, é o Major Sérgio Marques, que é subcomandante do 1º Batalhão de Trânsito da capital, e eu me dirigi a ele, mas lembrei do senhor, porque a corrupção, vereadora, doutora Márcia, corrupção parece que a luta do doutor Liviano tem que fazer mudar a consciência. Lá no Instituto a gente começou achando que ia ser uma coisa muito óbvia, né? Que pô, em saúde você é um dos lugares onde você mais tem que ter ética, porque o paciente está fragilizado e as pessoas confiam no médico, né? E a gente percebeu que existe uma dessensibilização. Às vezes as pessoas elas tomam decisões sem nem perceber o quanto aquilo ali tem um conflito de interesse e o quanto ela está entrando numa zona que chama de cinzenta, mas não é, né? Porque no fundo as coisas podem ser branco no preto. Mas aí a gente mudou um pouco. A gente começou a endereçar a sensibilização para depois entrar na educação, porque a gente viu que havia no setor um pouco de falta de sensibilidade em relação a essas coisas, que está ligada à nossa herança cultural, que é muito ruim. Né? Só um comentário em cima do que o Rodrigo falou. Eu fui promotor criminal 6 anos na Barra Funda, e às vezes eu recebia alguns inquéritos e processos que me chamavam a atenção em relação a essa questão da dessensibilização. Roubos e furtos contra escolas, contra hospitais, né? Então, essa questão dos valores, ela se atrofiou tremendamente. Né? As pessoas violam o patrimônio, pouco importando quem é o titular do patrimônio. Rouba-se o hospital. Pouco importa que o hospital é um equipamento a serviço da comunidade. Rouba-se o computador da escola. Pouco importa que esse computador ele está a serviço da educação. Né? Então nós temos um problema ético, um problema de valores que vão se atrofiando, que é muito sério, né? E a corrupção também representa essa degradação de valores numa dimensão coletiva, né? Então, o Rodrigo falou disso. O que a gente percebeu lá é que quando você mostra a consequência para a pessoa, você traz para a reflexão, fala, olha, isso que você está fazendo vai gerar tal consequência, isso está prejudicando tais pessoas, tem um efeito bumerangue, porque no final a gente vive nesse país, a pessoa ela realiza e melhora muito. Os outros que se lixem. Quando você conscientiza que a gente vive com os outros, lamentavelmente, isso não funciona. A resposta é essa. Mas Rodrigo, a gente está monopolizando aqui. Precisamos ouvir a Janaína e a Márcia aqui. Doutora Márcia, quando eu disse a resposta para o Rodrigo, mas eu interpreto aqui o sentimento, né? Que se lixem os outros. Doutor Liviano, roubo hospital, se referiu, né? Roubo em hospital, roubo em escola. Aí se me repreende, os outros que se lixem. Na verdade, a minha percepção, né, é que as pessoas entendem que elas estão tomando algo que já é delas, como se fosse um direito. Agora, quando nós vemos profissionais capacitados como médicos, que eu acredito que seja o caso, né, do seu
instituto, tem né? problemas na cadeia, mas Profissionais realmente da o área médico é o tomador de decisão, né? Que toma decisões erradas ou que participa, quer dizer, ele já tem uma formação acadêmica, um background muito mais expansivo, né, do que uma pessoa comum, que realmente é uma cultura do brasileiro, o jeitinho, né? Eu não sei como que o doutor Liviano vai conseguir sensibilizar essas pessoas, né? Acredito que seja um trabalho extremamente importante, mas a raiz é bem profunda, né, doutor? Com certeza. Doutora, Vamos conseguir vereadora. com o apoio de parceiros que vão Sim. apoiar o Instituto. Vereadora. E isso Fundamental. começa, só um pouquinho, né? Começa não só nas escolas, né, como foi pontuado pelo Dr. Liviano, nos hospitais, mas dentro das próprias casas. Porque você vê hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, não é o meu caso, mas existem vários. Uma empregada doméstica que acha que pode levar um pouco do sabão em pó, pode levar um pouco do detergente da casa onde ela trabalha. Existe, infelizmente existe. Então, essa conscientização da população, ela sobe todas as escalas, né? Ela começa embaixo e vai subindo. Eu concordo plenamente com a Márcia, eu acho que esse é o grande ponto, como que a gente leva essa cadeia de valores para ser discutida dentro das casas, mas eu acho que isso também é uma oportunidade, tendo em vista que a gente está num ano de eleição, a gente discutir que esse processo ele é o reflexo da política que se encontra aí e que a gente precisa, de fato, trabalhar e contar com forças e com lideranças como o Dr. Roberto Liviano, para realmente mudar a consciência política do cidadão. Que, de fato, a gente possa ter pessoas que tenham um compromisso com a transparência, com a ética e com a cadeia de valores, que a gente possa inverter o discurso, ao invés de polarizarmos e ficarmos discutindo radicalismos, que a gente possa discutir uma cadeia de valores que realmente é o que a política está precisando, de compromisso com o cidadão, de compromisso com a ética, de compromisso com a prestação de contas, que as pessoas que sejam eleitas não tenham receio de abrir a porta do seu mandato, assim como, por exemplo, o meu mandato faz. Todos os meses o cidadão pode ir lá e olhar o quanto que a gente gasta, o quanto que a gente já economizou. Quando você entra na minha fanpage, você já olha lá o economizômetro, em um pouco mais de um ano, mais de 2 milhões de reais já foram economizados, então a gente começa então a perceber que é possível fazer a diferença desde que a gente leve para dentro da política uma cadeia de valores e compromissos firmados com o cidadão. Já que a senhora falou em ano eleitoral, o Ministério Público de São Paulo divulgou nota para defender a atuação da promotora que solicitou a abertura de inquérito contra o presidenciável Ciro Gomes. Inquérito por injúria racial e acabou sendo xingada por ele. Aí tem a justificativa de que ele não sabia que se tratava de uma mulher, como se fosse, não sabia quem era o personagem que ele estava xingando, aí usou aquela expressão comum para se referir à mãe do cidadão, esse tipo de coisa que eu acho, alguém que tem um texto muito longo aí, mas alguém que pretenda ocupar o principal cargo no país, xingar os outros no meio, quando a defesa é o xingamento. Ciro Gomes sendo Ciro Gomes. Acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que o que a gente está tratando aqui é de um ataque... Ciro Gomes, o verdadeiro, esse. O verdadeiro Ciro Gomes. Sim. Que muitos brasileiros já conhecem de longa data e que vem se revelando dia após dia no decorrer dessa corrida presidencial. Eu acho que o importante aqui destacar é o atentado à instituição Ministério Público, o importante trabalho que o Ministério Público vem fazendo no país. Hoje o Brasil é referência no combate à corrupção. Graças à Lava Jato, um dos grandes parceiros, o Ministério Público, liderando esse processo, o que a gente já conseguiu ver é que nós não colocamos para baixo do tapete coisas que muitos e muitos países colocaram. Tivemos a audácia e a coragem de enfrentar todos os nossos dissabores, que é assistir dia após dia nos jornais escândalos e mais escândalos de corrupção. Então, o Ministério Público teve um papel fundamental. Então, eu acho que, antes de mais nada, da gente debater o atentado e o que ele
tentou justificar que não sabia se era uma mulher, é o fato do atentado à instituição democrática que é o Ministério Público. Então, eu acho que é importante a gente aqui ter a salvaguarda dessa instituição, que tem um relevante trabalho para a nossa sociedade, principalmente nesse momento em que a gente vive uma transição política, em que, nesse ano, eu acredito que o brasileiro tomará as rédeas do Brasil e não ficaremos mais reféns de perfis políticos como comumente assistimos sendo reeleitos, mas eu acho que o Dr. Roberto é a pessoa mais indicada aqui como representante e membro do Ministério Público, e eu tenho certeza que ele vai fazer as suas contribuições em defesa à instituição. Daqui a pouco, doutora Márcia, ele é integrante do Ministério Público, eu sei que ele vai se pronunciar, mas eu gostaria de ouvi-lo e também ao doutor Rodrigo. Sim, bom, nesse caso nós ouvimos esse comentário de um candidato, mas nós já ouvimos um candidato desde um comentário desde um presidente da República, né, se referindo de maneira chula a mulheres. Então, eu acho que infelizmente, faz parte da cultura brasileira. Faz parte da cultura do homem brasileiro, que ainda está se adequando à posição da mulher, seja no Ministério Público, seja como na política, como a doutora Janaína, como vereadora, seja como empresária. Então, também faz parte dessa educação do povo brasileiro, que está se adequando. Então, hoje, nós nos sentimos indignados, em geral, não somente mulheres, mas homens e mulheres, nos sentimos indignados com um comentário desse tipo. Mas, infelizmente, era uma prática no Brasil, e que hoje, com toda essa indignação, todo esse movimento, né, eu tenho certeza que vai se acabar. Porque é um processo, né, de respeito, é um processo de entender as igualdades, e que as mulheres estão chegando, sim. Estão chegando no Ministério Público, estão chegando na presidência, estão chegando na presidência das empresas, em vários cargos, e também mulheres como mães, como em várias outras áreas. Né? O que eu vejo é o seguinte, e isso acho que tem a ver com o que a gente falou de corrupção, tem a ver com respeito à diversidade, tem a ver com entender as instituições, né, ter a visão de que práticas republicanas são positivas. A gente está num momento de virada no Brasil, né? Então a gente, de certa forma, bateu no fundo do poço, o que é bom, porque a gente tinha um problema crônico que não se agudizava e a gente não percebia o problema. Batemos no fundo do poço, não dá mais para ser do jeito que a gente era. A gente precisa construir uma nova forma de atuar e de se comportar. Então, nesse momento de virada, a gente ainda tem um pouco do velho e um pouco do novo, né? Não só o Partido Novo, mas do novo como construção de novos valores. Isso dentro de nós mesmos. De vez em quando, se a gente olhar, eu mesmo, de vez em quando você olha, você tem um pouquinho de preconceito, você às vezes tem alguma coisa que não é legal. Tá? Então, nós estamos nesse momento de virada, o que é bom. Né? Então, no caso lá do Instituto, a gente falou do lado do copo meio vazio, que são as práticas corruptas e tal, mas é um grupo de empresas lá que percebeu que as coisas precisam mudar, estão apoiando o Instituto, a gente está trabalhando. E do jeito que tem isso, tem N outras iniciativas na sociedade. Então, nesse momento de virada, o que a gente precisa é reforçar as boas práticas para construir novas crenças, né? Abandonar a crença de que o jeitinho funciona, porque hoje ele não funciona mais. E essas crenças antigas vão morrendo e a gente vai criando uma nação, né? Porque o Brasil ainda não é uma nação. A gente não tem um espírito de coletividade, como então, aquela colocação que você fez. Mas isso aí, o que eu ganho com isso? Não dá nada. Isso é individualismo, né? Só que ninguém é uma ilha. Mas a gente precisa construir uma nação ainda, estamos no processo. Doutor Liviano, o senhor que é membro do Ministério Público. Olha, a sabedoria popular nos ensina há muito tempo que o peixe morre pela boca. Né? Então, as pessoas, elas acabam se tornando reféns das palavras, né? Que elas dizem. Há alguns anos atrás, numa outra campanha política, o candidato, esse senhor Ciro Gomes, ele se tornou conhecido no país por uma frase que o notabilizou. Quando entrevistado
perguntaram a ele sobre qual o papel que a atriz Patrícia Pilar teria na sua campanha. E ele respondeu ao entrevistador: ela dormirá comigo todas as noites. Né? Ao responder aquela pergunta, ele mostrou o desapreço e o desrespeito que ele tem pelas mulheres. Né? Então, na verdade, o que ele está fazendo agora, ele está mostrando, e é bom que isso apareça antes das eleições, porque isso permite às pessoas que possam tomar decisões conscientes no dia 7 de outubro, que se possa ver que tipo de postulante está querendo administrar o país. Um postulante que chama um membro do Ministério Público de filho daquilo pelo simples fato de o processar. Ele se considera um semideus, um intocável, que não pode ser processado. Ele está imune à lei. Imagina. Ele né? é algo, Imagina. ele é um ente que não pode ser tocado. Ele não pode ser tocado. Ele é uma divindade. Né? Ele assim se coloca neste vídeo. E mais, é interessante destacar também que neste debate, onde ele proferiu esta frase, ele disse mais: preparem-se, promotores, porque se eu for presidente do país, eu vou acabar com o Ministério Público. Como é que é? Ameaça Ele ainda? ameaça. Ele ameaça pequenar o Ministério Público. Veja que nós tivemos um debate em 2013, por exemplo, sobre o poder de investigação do Ministério Público. Né? O Supremo proclamou, com todas as letras, que o Ministério Público tem poder de investigação. O Congresso Nacional disse por 439 que rejeitava a PEC 37. No entanto, o senhor Ciro Gomes ameaça em público que, se for presidente, ele vai apequenar o Ministério Público, que existe para proteger a sociedade. Então, ele que se apresenta como alguém que postula o poder, o que ele diz à instituição que existe para proteger a sociedade? Ele quer amesquinhá-la. Ele quer tornar a instituição que existe para a defesa da sociedade, para o combate ao racismo, para o combate à corrupção, para a defesa das minorias, ele quer amesquinhá-la. Aliás, é a mesma pessoa que disse um tempo atrás que se houvesse um mandado judicial do juiz Sérgio Moro, seria recebido a bala. É a mesma pessoa que disse que sequestraria o ex-presidente Lula e levaria para uma embaixada. É a pessoa que diz que não respeita a lei. Este indivíduo que se apresenta como um postulante do poder, que quer ser presidente da República. É bom que a memória esteja viva, que os fatos todos se interliguem, para que as pessoas tomem decisões conscientes. 7 de outubro está aí. E que se saiba o que representa cada postulante. Né? A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspendeu a resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que prevê que operadoras de planos de saúde poderão cobrar de clientes até 40% do valor de cada procedimento. De acordo com a OAB, a ANS invadiu as competências do Poder Executivo e do Poder Legislativo ao regulamentar a matéria, mas a ANS diz que a norma não possui qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade. Bom, Doutor Rodrigo. Esse tema, na minha opinião, ele está mal colocado, tanto nessa decisão quanto pela imprensa em geral. Por quê? Primeiro, a decisão não se aplica a planos que já estão fechados, se aplicaria a novos planos onde você poderia fazer uma oferta de plano em que havia a franquia. Né? Por que a franquia é importante? E, no fim, a gente retoma um pouco o tema anterior. Porque no Brasil, muitas vezes, você tem a prática do uso excessivo do plano de saúde, você tem a prática de vou dividir minha consulta médica em 3 recibos, que é um conluio fraudulento do paciente com o médico. Isso faz com que o cálculo atuarial dos planos de saúde muitas vezes não feche. Né? E aí você tem ou o plano sobe muito ou a operadora quebra, porque a gente tem uma série de operadoras no Brasil que quebraram. A opção do plano com franquia foi criada para a ANS para que as operadoras pudessem ofertar planos que talvez fossem mais baratos porque não teriam esse superuso.
foi só isso que a ANS fez dentro do poder regulatório dela. Então, assim, do jeito que está sendo colocado, parece que vai se aplicar os planos que existem, que não vai, e parece que será uma regra, que não será, é só mais uma opção de plano. Como tem franquia para seguro de automóvel, como tem outros tipos de franquia. Então, hoje a gente tem um problema no sistema de saúde que primeiro, o sistema público não atende todo mundo, né? As operadoras de saúde estão com problemas financeiros. Se elas não atenderem a população que elas atendem hoje, isso tudo vai para o sistema público que já não atende quem está lá. Então, a ANS tem como missão garantir a sustentabilidade dos planos. E foi nessa linha que houve esse pensamento. Por quê? A gente sofre no Brasil um problema em planos de saúde, que é o engessamento pela lei dos planos de saúde, que não te permite calibrar o tipo de oferta que você está fazendo, né? Por isso que hoje a gente não tem planos complementares de saúde como está na Constituição. Não é saúde suplementar, é saúde substitutiva. Porque pela lei que existe, o plano tem que ser integral. Você não poderia fazer planos específicos. A margem de flexibilidade que tem é a franquia. E a ANS propôs essa possibilidade que as pessoas iriam aderir ou não. Então, houve um pouco de histeria por falta de conhecimento nesse assunto, na minha opinião. Doutora Márcia, posso consultar minha advogada? A minha expertise é mais internacional. Sim. Que em outros países pode, nos Estados Unidos você pode desenhar plano com franquia. Obamacare. Na verdade, o que eu vejo nisso tudo, né, é uma falência do sistema público. Se nós somos totalmente reféns hoje de operadoras, né, como você chamou, porque o sistema público não funciona adequadamente. O atendimento nem básico da população, e praticamente nenhum dos níveis. O que eu vejo, né, eu não sou da área política, né, a doutora Janaína até pode esclarecer melhor, são os governadores, os prefeitos falando, anunciando que a situação da saúde nos estados, nas cidades, está ótima, está fantástica. Mostram os atendimentos, os novos equipamentos, e isso que nós vemos nas propagandas da TV, das rádios. Eu, sinceramente, desconheço esse assunto, mas aqui, como eu disse, dou a minha opinião como cidadã. Então, é claro, se existe esse problema hoje com as operadoras de saúde, que sejam planos franqueados ou que sejam, né, das modalidades mensais como integrais, como sempre foi, é porque existe hoje uma falência do sistema de saúde público. O sistema, porque conceitualmente, do jeito que foi desenhado no Brasil, a saúde complementar ou suplementar deveria ser um luxo, né? Então você deveria ter um atendimento, é como transporte público, né? Deveria ter o transporte público básico que atende bem todo mundo. Você quer ter um luxo, você compra um carro, né? A saúde suplementar deveria ser a mesma coisa quando ela foi concebida. O que aconteceu foi isso, o sistema de saúde, ele pública, ele tem um problema de assimetrias muito grande. Então, existem sim ilhas de excelência no sistema público de saúde, mas você tem grandes carências de outro lado, né? Então, do jeito que o sonho do cidadão é comprar um carro, é comprar uma saúde suplementar também para substituir a saúde pública que ele entende que é insuficiente para as necessidades dele. Então, é um desequilíbrio total, porque a estrutura como foi concebida depois foi distorcida, inclusive pela legislação e pelos anseios sociais, e foi distorcendo tudo. Então, a saúde hoje realmente precisaria de uma revisão estrutural. Então, qual o papel do Estado, qual que é o papel do município, qual que é o papel da federação, como é que eu financio o sistema público, como é que eu evito fraude, né? Não tem hoje o cartão único de saúde porque você tem um problema de você não tem gestão no sistema público de saúde. Então, assim, precisa de uma revisão geral, porque vai muito recurso, mas o retorno desse recurso é pequeno. Só para pedir a gentileza dos senhores para conversar com a Gisele Souza da FIPESP, esta parceria que nós mantemos desde o início do Gente que Fala. Gisele Souza, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do programa Gente que Fala. Gisele, abordando aqui a unidade de lazer FIPESP de Campos do Jordão e o 14º Festival de Inverno. Que estilo de música é apresentado nesse festival?
O Festival de Inverno da FIPESP acompanha o mesmo estilo de música que é apresentado na cidade nesta época, Zancopé. Ou seja, músicas eruditas e contemporâneas, com piano ou violino ao solo ou dueto com a soprano e o tenor. Os profissionais intérpretes são os mesmos que, desde a abertura do festival em 2015, têm encantado os associados. Paulo de Tarso, maestro da Orquestra Sinfônica de Barretos, pianista e ex-assistente de Isaac Karabichevich. Diogo Anésio da Silva, violinista da Orquestra Sinfônica de Barretos, bacharel em música, violino, pela USP. E com as participações especiais da soprano Patrícia Monção e do tenor Samuel Alves, ambos da Banda dos Fuzileiros Navais e do Quartel Gidel. Do Quarteto Gidel. E como os associados reagem a esse festival? Fascinados, Zancopé, pois as músicas selecionadas são maravilhosas. Quem gosta de ouvir os grandes clássicos não pode ficar fora dessa, né? Disse Rui Galvão Costa, presidente do Conselho Deliberativo. E concluiu, se hoje podemos desfrutar desses festivais, é por obra de um presidente empreendedor que inseriu a AFIPESP no circuito cultural de Campos do Jordão. Meu agradecimento a essa diretoria brota do fundo da alma, pois mostra a união de todos em torno do mesmo ideal, disse Rui Galvão Costa. Mas, Gisele, quando foi a abertura do festival? No final de junho, mas sua estreia oficial aconteceu em 2015. Duarte Moreira declarou: podemos afirmar que esse 4º ano consagram o sucesso deste evento. E é com grande alegria que nos reunimos para a abertura de mais um, agora em 2018. Quero dizer que a FIPESP tem sido empreendedora e desafiadora nestes tempos bicudos. Por isso, nos dispusemos a fazer algumas mudanças emblemáticas. E essa é uma delas, finalizou. E até quando os associados desfrutarão desse festival? O Festival de Inverno da FIPESP vai ser apresentado todos os sábados de julho até o 1º de agosto. Qualquer associado hospedado ou que esteja na cidade pode participar gratuitamente sem precisar retirar ingresso antes. Confira a programação na unidade ou pelo telefone 12 36 63 12 60 ou na sede social na Rua Doutor Bittencourt Rodrigues 155 na Sé. Gisele Souza, agradeço tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e o nosso boa tarde especial a todos os ouvintes do programa Gente que Fala. Hoje nós temos gente do MPD que fala, parceria do Gente que Fala com o movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética e Saúde. Estão conosco hoje, representando o MPD, o promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano, a vereadora Janaína Lima, que é filiada ao Partido Novo, a administradora de empresas, advogada, escritora, palestrante, doutora Márcia Machado, e também o advogado, Dr. Rodrigo Correia da Silva, do Instituto Ética e Saúde. Doutora Márcia, nós tivemos no mundo todo registros de celebração do que seria o 100º aniversário do líder Nelson Mandela, celebrado, e para marcar esse centenário, o órgão de turismo da África do Sul listou 100 passeios pelo país ligados à sua história, com orientações sobre a importância de cada um dos locais ao visitante. O roteiro começa pelo Museu do Apartheid em Joanesburgo, termina na cidade do Cabo, onde fica Robben Island, a prisão onde Madiba, como ele era chamado, passou 18 dos 27 anos em que ficou preso. Me dirigi à doutora Márcia, mas não estou excluindo os demais, por favor. Bom, essa é uma celebração importantíssima, não só para a África, mas para o mundo todo, porque o que Mandela representou para todos nós, né, essa força da convicção dos seus, não diria sonhos, mas dos seus direitos, e conseguir transportar isso a toda uma população. Mandela representa a possibilidade do que um país pode se transformar. Então, nós estamos aqui falando hoje, né, do sistema de saúde, falamos de política, e nesse momento que se comemora 100 anos de Mandela, devemos trazer para dentro de nós mesmos o que esse homem representou no momento em que o negro na África e em muitos lugares do mundo
era considerado até como um animal. Como era um se não tivesse, era um subcidadão. Não, era uma subpessoa. Né? Acreditava-se até que ele não tinha alma. Não era cidadão, né? era uma subpessoa. Um subser. Então, o Mandela representa isso, né? Representa a liberdade, né? O primeiro passo para a liberdade, o primeiro passo para a definição dos seus direitos como pessoa, como cidadão. E é isso que eu acho que nós devemos entender dessa celebração também do Mandela. Você vê, né, uma das frases que ele dizia, né? Ele era o capitão do seu próprio navio. Né? Ele passou 27 anos preso numa sala, se eu não me engano, de 3 metros quadrados. Imagina uma pessoa conseguir ficar sã, né, ter sanidade durante todo esse tempo e sair de lá e ainda dirigir um país. Né? Ele era guardado, ele era esperado. Durante todo esse período, as pessoas continuaram motivadas pelo sonho de liberdade. Então, é isso que eu acho que é o mais importante, né, de tudo no Mandela para mim, como pessoa. Tem uma coisa que eu acho que também é um exemplo dele que a gente pode, de certa forma, aproveitar. Porque, veja, ele foi essa pessoa que lutou tanto, né, sofreu e lutou, e foi capaz de, com muita compaixão, se aproximar depois do outro lado para construir uma nação. Então, hoje a gente vive uma situação de conflito no Brasil, né? Velho com novo, direita com esquerda, ânimos exacerbados, a gente até, de certa forma, deixou de fazer política, né? A gente não encontra o meio do caminho, né? E ele é um exemplo de uma pessoa que teve uma vida de luta, depois soube se metamorfosear em uma pessoa que gerou união entre os lados que antes estavam em conflito, né? Então, nesse processo de transição, nós vamos ter que achar esse caminho. Bom, tudo bem, temos visões diferentes, estamos disputando, tal, mas alguma hora nós vamos ter que realizar que velho, novo, esquerda, direita, nós somos brasileiros, todos. Isso nós temos em comum. Então, que Brasil a gente quer construir? Doutor Rodrigo, o senhor não acha que falta uma pessoa como Mandela no Brasil? Putz, Assim, nós carecemos dessa imagem, uma pessoa que tenha Eu gosto muito esse espírito. de um outro exemplo, de uma pessoa que teve uma história até de certa forma parecida, que é o Gandhi, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, acho que falta 200 milhões de pessoas para fazer isso acontecer. Teve um Gandhi na Índia, teve um Mandela na África. Quem seria essa pessoa no Brasil? Eu acho que no contexto atual... você pode ter inspirações, mas uma pessoa... essa coisa do Salvador... Não, tem um líder, né? Existe um líder que faz... Vou pedir a promotoria que me socorra. Não temos esse... Olha, nós nunca vamos ter na humanidade um ser como Nelson Mandela. É um ser que enobreceu a espécie humana com a sua existência. E eu teria sido uma pessoa feliz se tivesse tido a honra de conhecer. É uma das pessoas que eu gostaria de ter conhecido. Também. Com certeza. Eu tive a possibilidade de ter estado na África do Sul 2 anos atrás, aliás, com meu filho, que hoje nos honra aqui com a presença na gravação do programa. E foi uma experiência fascinante conhecer a África do Sul, Johannesburg, o Museu do Apartheid, né? Mandela é um exemplo extraordinário. Isso que o Rodrigo pontuou, eu acho sensacional. Depois de 27 anos na prisão, sair da prisão sem rancor e construir o caminho da paz. Tanto que ele e de Klerk recebem o Nobel da Paz por essa construção. Porque a partir dali é que começa a história da África do Sul. A partir dali é que você tem o início da democracia da África do Sul. Você tem um novo país, uma nova história, uma nova nação. Eu tive a oportunidade de ir a alguns lugares em que você via no convívio social brancos e negros interagindo ali em absoluta tranquilidade. Quem construiu isso se chama Nelson Mandela. Isso era absolutamente impensável 20 anos antes. Quem semeou isto foi Nelson Mandela. E para quem combate com ódio a ideia das cotas raciais, na África do Sul tem 80% de cotas para negros. E não há revoluções. Lá é 80% de cotas no trabalho, etc, etc. E não há revoluções. E se você
examinar o processo histórico da África do Sul, você compreende o porquê que há isso. Né? Então é necessário desarmar um pouco o espírito quando se pensa neste tema. Agora, o centenário do nascimento de Nelson Mandela, ele foi muito lembrado na data de ontem pela importância que ele teve, né? Pelo pensamento em relação à educação que emancipa as pessoas, etc, etc. E, sem sombra de dúvida, foi um ser de importância histórica para o mundo realmente extraordinário. Antes que eu coloque só fazer um comentário, eu fiquei aqui refletindo no que você falou, mas quando eu estava falando, eu fiquei aqui refletindo. Eu acho que sim, a gente pode ter alguns líderes, sim, mas com a grande diferença que ele liderou pelo exemplo. Foi ele que ficou preso, foi ele que saiu sem rancor, então assim, a gente precisa de menos liderança por palavra e mais por exemplo. Tem comparar Mandela, que não se enxerga e quer se comparar Mandela. Tem muito tempo de pena a ser cumprida ainda. Quer se comparar Mandela, não se enxerga. Só a demonstração que ele deu quando ele tomou posse, o convidado especial dele foi o carcereiro que o acompanhou em vigia durante todo o período que ele ficou preso. Mas, vereadora Janaína, a senhora, como tem mandato aqui, né? São operadores do direito e a senhora tem mandato, mas toda vez que eu tenho uma notícia dessa, eu não me habituo a ler esse tipo de notícia. Deputados aprovaram na quarta-feira uma proposta que, na prática, abre uma brecha para liberar as indicações políticas para os conselhos das estatais. O destaque representado pelo PR retirou da lei de responsabilidade a proibição de que seja indicada aos cargos pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Ele aboliu a quarentena. Isso é um absurdo. É um absurdo completo, porque o que trouxe... Qual foi a grande conquista da lei das estatais? É exatamente qualificar o alto escalão das pessoas que ocupariam os cargos dessa diretoria. Eu não quero nem entrar nessa questão, porque, como vereadora do Partido Novo, eu muitas vezes questiono a necessidade de tantas estatais, né? Que eu acho que esse é um ponto importante para quem for assumir essa direção do nosso país, de realmente fazer uma análise e repensar a questão das estatais. Realmente a gente precisa ter um enxugamento da máquina pública. Agora, com relação a essa decisão, né, deplorável da Câmara de Deputados, eu acho que fica uma reflexão e é aqui um apelo a todos os ouvintes. A gente precisa renovar tudo. A gente precisa, de fato, tirar essas pessoas que não nos representam. Uma das coisas que mais me motivou a vir para a política é exatamente assistir os ocupantes dos cargos públicos e não me ver representada neles. Então, eu espero que, de fato, todas as pessoas que tenham esse sentimento ou realmente se coloquem nesse processo como protagonista, colocando seu nome à disposição da sociedade, ou que realmente ela possa fazer parte como uma liderança, apoiando, seja como voluntária do Instituto Não Aceito Corrupção, mas fazendo algo para que, de fato, a gente tenha uma nova consciência política. Esse processo simplesmente anula todo o processo de transparência, anula, inclusive, a prestação de contas, porque quando você coloca um processo para você, de qualificação mínima, eliminando, inclusive, essa política, hoje, barata, fisiológica, do toma lá da cá, que realmente alicia todos o que a gente vê? É como cada pedaço do governo tem um dono. A gente precisa acabar com isso. A gente precisa que essas estatais tenham em sua direção pessoas competentes e comprometidas com os valores que começamos aqui a debater nesta tarde agora, que são pessoas que tenham competência, ética e valores, que hoje é o que a sociedade espera. Zancopé, essa notícia é preocupante, mas esta guerra não está perdida ainda.
Isso foi aprovado, como a notícia diz, numa comissão, né? Agora, é importante contextualizar o seguinte: em que momento isso foi aprovado? Na Copa do Mundo. Durante a Copa. As pessoas estavam prestando atenção na Copa e eles se aproveitaram dessa distração para colocar dentro desta pauta, nesta pauta aqui, a cultura do compadrio. É isso que se quis aprovar aqui. É isso que está se querendo fazer. O que se quer aqui é a cultura do compadrio. É a ação entre amigos. Nós tivemos um sistema de colonização no país, capitanias hereditárias, em que o país foi dividido em nacos. E nós somos pagadores de uma conta patrimonialista. E estamos pagando o preço disso até hoje. O que temos aqui? Nós temos aqui uma medida na direção da cultura do compadrio. E nós precisamos reagir a isso aqui. Nós não podemos aceitar. Ontem houve uma reunião em que estiveram presentes várias entidades, além do Instituto, Transparência Internacional, Instituto Etos, IBDE. Nós vamos lutar contra isso aqui. Nós vamos lutar contra isso aqui com todas as nossas forças para que não vingue esta modificação. E ela não vingará. Doutor Liviano, quando o senhor disse que se o senhor for à Câmara dos Deputados, que está em recesso, o senhor encontra lá de plantão 2 deputados condenados. Não tem recesso. Não há recesso. Na Câmara dos... Não, recesso branco. Não, não há recesso. Estão de férias. Não. Recesso é no mês de janeiro, Zancopé. Não, estão de férias. Não tem recesso em julho. Tem só uma comissão para atender casos de urgência. Não existe recesso em julho, Zancopé. Doutor Qual é a fonte legal do recesso de julho? A eleição que está chegando. Zancopé, julho, recesso. Sim. Qual é a lei que fundamenta? A deles próprios. São eles que fazem a lei, doutor Liviano. Não tem lei, não tem recesso em julho. O senhor é operador do direito, então o senhor lê a Constituição e vê o que está ali, não interpreta a Constituição. Nenhum lugar tem recesso em julho, Perfeito, mas o senhor não sabe quem faz as leis. Não, mas não foi feita essa lei do recesso em julho. Mas é praticada, é uma prática. Não, que não estão tendo são sessões nas comissões e sessões de plenário. Mas, doutor Liviano, uma lei do mercado negro. Se o senhor for lá, o senhor será recebido por 2 deputados que estão cumprindo pena, e um deles deu entrevista dizendo que o Ministério Público, a Justiça, o impede de sair de Brasília. Então, já que ele não pode sair, ele sai da cadeia e vai trabalhar. Você queria eu queria, na verdade... doutor propor uma reflexão sobre esse assunto. Sim, primeira coisa, concordo 1000% com a Janaína em relação ao excesso de estatais que a gente tem, tanto do ponto de vista institucional, porque a Constituição fala que estatal é só em casos excepcionais, e aqui a gente tem um monte de estatal atuando onde a iniciativa privada pode. Estamos em excepcionalidade desde as capitanias. Exato. Agora, do ponto de vista dessa regra especificamente, eu vejo uma certa contradição em a gente dizer que a gente quer a participação da sociedade no processo político, inclusive a proposição do novo é trazer empresários, executivos, cabeças pensantes em gestão para participarem, ainda que provisoriamente, do governo, né, para darem a sua contribuição, e ao mesmo tempo a gente defender essa proibição. Por quê? Se eu pretendo que pessoas com competência executiva em gestão participem do processo político, por que depois eu quero proibir elas de participarem com a sua capacidade de gestão em empresas estatais que deveriam ser mínimas? Então, eu acho assim, a gente está talvez pegando o problema da corrupção ou do conflito de interesse, que deveria ser perseguido per si, e defendendo uma regra que também tem os seus, vamos dizer, efeitos colaterais, e que talvez não esteja batendo. Assim, acho que não tem que ter gente incompetente em estatal nenhuma, né? Como não tem que ter empresa nenhuma. Agora, também essa proibição, ela acaba talvez jogando a criança junto com a água, né? Mas eu quero dizer para você os efeitos colaterais disso na prática. Vou explicar até uma diferenciação, algo que existe no Partido Novo. Por exemplo, um mandatário não pode fazer parte da gestão do partido.
exatamente porque a gestão do partido tem o papel de fiscalizar os mandatários. E quando o mandatário assume esse papel, a gente vê o que a gente assiste na grande maioria dos partidos, que é cartórios. São cartórios utilizados para beneficiar meia dúzia de pessoas que estão no poder, em detrimento do sacrifício de milhões de brasileiros que pagam, financiam esses partidos. Então, esse representante que assume a direção partidária, que inclusive assina e responde pela parcela que ele administra dos recursos do fundão eleitoral, do fundão imoral, né, que embora seja legal, ele é imoral, do fundo eleitoral e tantos outros recursos milionários que essas pessoas assumem, como se isso já não bastasse por si só, também quer abocanhar o recurso da estatal. Isso é uma falta de vergonha na cara completa. Então, isso a gente precisa, de fato, bater com veemência e entender a profundidade dessa decisão vergonhosa da Câmara dos Deputados. A gente precisa realmente, eu digo sempre que muitas vezes quando eu vejo as galerias da Câmara Municipal lotadas, você vê nitidamente que tem uma mobilização política por trás. Então, eu gostaria, de fato, o dia que a gente assistisse à Câmara dos Deputados, à galeria da Câmara Municipal, mas do cidadão comum, aquele que acorda cedo, que trabalha, que luta, o pagador de impostos, que sua, dá duro, realmente ocupar e exigir dos seus representantes condutas que realmente representem o Brasil que todos os brasileiros sonham. O meu ponto não é do diagnóstico da doença, não, é do remédio. Pois não, que a doença é essa, concordo 1000% contigo. Nós vemos uma prática nos Estados Unidos onde o eleitor, se ele não está satisfeito com, né, o congressista, né, que ele elegeu, ele se dirige diretamente ao congressista, ele pede a solução daquela situação. Uma coisa que nós não temos aqui no Brasil, é né? A revisão Na verdade, de mandato, sim, né? porque esse é o se ele voto tem distrital, um plano, né? e ele coloca, né, as promessas, né, de campanha, ele é eleito por aquela situação, por aquelas promessas que ele fez. O eleitor dele se tem o direito e usa esse direito de contestar, de chamar, né, o congressista a responsabilidade, escreve e promove e vai, muitas vezes, né, as mídias, né, falar sobre esse assunto. Nós não temos essa prática no Brasil. Na verdade, nós nem lembramos quem foi o vereador que nós votamos, muitas vezes, né? E no caso do deputado, quem está lá nós não como foi um todo, votado, né? né? Porque todo. a gente tem a distorção do E coeficiente uma eleitoral aqui, quando você fala, não nos representa. É verdade, nem fomos nós que elegemos, porque foi pelo coeficiente eleitoral. Verdade. E outra coisa, né, pegando um pouco, né, desse assunto, né, recentemente eu compartilhei na minha página no Facebook que o prefeito Bruno Covas tem como chefe de gabinete o seu melhor amigo, que teve um aumento de salário, se não me engano, de 5 vezes o que ele recebia antes da saída do ex-prefeito João Dória, e que a mãe desse mesmo amigo também tem um cargo hoje numa das estatais, sendo uma pessoa já aposentada, que já recebe uma aposentadoria de R$20 mil, e hoje também tem um salário de R$20 mil. Então, essa era uma contestação. Eu coloquei na minha página no Facebook e ninguém comentou. Nós não temos tempo para mais nada, nem para comentar Sim. no momento aqui. Aguardando já o final desta edição de Gente do MPD que Fala, nossa parceria com o Movimento do Ministério Público Democrático, apoio do Instituto Ética Saúde. O MPD, representado hoje pelo promotor de justiça, Dr. Roberto Liviano, também conosco a vereadora Janaína Lima, a advogada doutora Márcia Machado e o advogado Dr. Rodrigo Correia da Silva. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.